Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Desesclerosando, esse canal onde você pode ter acesso a muitas informações com pacientes e com profissionais que vão te contar aquelas verdades que ninguém conta sobre a esclerose múltipla, não é mesmo, Gil? Isso aí, nosso objetivo é desmistificar aqueles temas sobre a esclerose múltipla que todo mundo tem medo e receio de falar. Nós estamos aqui para te ajudar a viver bem e com qualidade. E nesse segundo episódio, nós iremos falar muito sobre uma coisa que, bom, a Gil é até suspeita para falar. Exercício físico. Será que o exercício físico, ele realmente pode ajudar a nós, pacientes com esclerose múltipla, a ter mais qualidade de vida? Quais são as coisas dentro dos exercícios físicos, nessa temática que envolve a atividade física, que às vezes a gente não sabe como paciente, que a gente precisa conhecer e entender melhor? E para isso, eu não poderia não trazer para este podcast, não é verdade, a nossa maravilhosa fisioterapeuta Juliana Ferreiro. Que beleza tá aqui no nosso segundo episódio do Desesclerosando, junto com a Bia, para poder falar sobre um tema que eu gosto muito, que é sobre exercício físico na esclerose múltipla. E o que você precisa saber sobre isso, né, Bia? Com certeza. E pra gente começar, que eu queria, a primeira pergunta, assim, que não pode, né, deixar de ser: quem é a Gil? Porque a gente conhece muita Gil no Instagram, né, que tem aquele jeito meio louco, meio maluco, que já chega gritando. Mas quem que é a Gil de verdade? A Gil de verdade são várias Gils, né, na verdade. A Gil, ela é uma filha, uma mãe agora, uma empreendedora, uma fisioterapeuta. Ela é uma pessoa que acredita na evolução das pessoas, ou seja, que a gente sempre, não importa o que aconteça na nossa vida ou a idade que a gente tem, a gente sempre pode melhorar, seja física, mental ou espiritualmente, a gente consegue evoluir. Eu sou a filha da Julieta e do César, a neta da dona Leonilda, a namorada do Andrés, a mamãe da Maia, a amiga de muitos e muitos, como a Bia. Muitos e muitos, eu exagerei, né? Mas de poucos e bons. Mas uma pessoa que, além de tudo, além de acreditar na evolução, eu acredito que o bom humor, a risada e a energia positiva pode mudar a vida de qualquer um. E é por isso que nas minhas redes sociais vocês me veem meio maluca, meio gritando, falando: bora, vamos, fala, amore! Porque é uma forma de vocês saírem daquele marasmo que muitos de vocês ficam achando que a vida acabou ali, acabou com o diagnóstico. É um chacoalhão para que você dê o seu próximo passo. Eu acredito que a vida e uma jornada, ela é feita por pequenos passos que a gente dá. Brinco que são passos de formiguinha. Mas que você levante e dê sempre esse primeiro passo. E continue dando esses passos ao longo da sua jornada. E é com esse chacoalhão de alegria que a gente já começa o segundo episódio desse podcast, que tá imperdível. E a gente não só vai entender mais sobre a fisioterapia, o exercício físico voltado à esclerose, mas também conhecendo um pouquinho de algumas particularidades e alguns podres da Gil Ferreiro, não é verdade? Prepara que tá chegando. Mas vamos lá, Gil. Como é que você entrou nesse mundo da fisioterapia? Foi algo fácil pra você? Você sempre quis fisioterapia? Como que foi esse processo de iniciação dentro da fisio? Beleza. Como eu falei, né, meu pai e minha mãe, eles são profissionais da área da saúde. Meu pai era dentista e minha mãe é psicóloga. E desde muito pequenininha eu falava que eu ia ser dentista, né? Que eu queria fazer odontologia para seguir os passos do meu pai. E aí eu fui com isso até mais ou menos o segundo ano do ensino médio. E aí chegou lá no segundo ano, a gente começou a fazer várias leituras. E eu lembro que a gente leu um livro. Eu lembro que a gente leu esse livro. Mas pergunta se eu já achei esse livro de novo na casa da minha mãe. Não sei. Mas eu lembro que eu li um livro que contava a história de um homem que sofreu um acidente e que ele passou por um processo de reabilitação. Gente, se alguém quiser me ajudar a lembrar, ele não é o Feliz Ano Velho, mas é um livro parecido com o Feliz Ano Velho. Mas ele contava esse processo de reabilitação desse moço e eu me apaixonei.
Eu falei, cara, que legal você voltar a fazer alguém andar, melhorar, quero fazer isso pra minha vida. E só que eu ficava entre o meu coração e minha razão. A minha razão falava, faz odonto, é o caminho certo. Seu pai tem uma empresa, ele já tem consultório, ele vai te dar todas as pedras para você caminhar por cima desse seu jardim, né? Ou eu começaria uma carreira do zero como fisioterapeuta, né? Sem ter toda a bagagem do meu pai lá de trás. E eu fiquei nesse conflito coração-razão todo o segundo ano do ensino médio e o terceiro. Tanto que no meu colégio, eles pediam pra gente fazer um estágio observacional na área que a gente queria fazer vestibular. E eu, na minha grande dúvida, fiz nos dois. Eu fiz um estágio de fisioterapia e fiz um estágio de odonto. Isso ajudou a me decidir? Não, só me deixou mais confusa, porque eu achava os dois legais. Tanto que quando chegou na hora de me inscrever no vestibular, eu me inscrevi pros dois. Porque eu falei assim, já que eu não consigo decidir por mim, o destino decidirá. Então, qual que eu passar, eu faço. Só que, o que aconteceu? Destino te lascou de novo. Eu passei nos dois. Eu passei em odonto e passei em fisioterapia. E aí, eu tive que decidir na hora de fazer a matrícula. Meu pai falava, e aí, qual que você vai fazer agora? Tem que matricular, você tem que decidir, bater o martelo. E aí, eu realmente decidi ouvir meu coração e ir pra fisioterapia. Provavelmente, agora eu não posso entrevistar meu pai pra perguntar isso, né? Que ele não tá mais aqui com a gente, mas ele deve ter ficado meio frustradinho, mas eu fico muito feliz hoje de ter seguido meu coração e ter vindo pra fisioterapia. Então, e foi uma conexão tão mágica que quando eu comecei nos primeiros semestres, eu falei, uau, isso é muito legal, é isso que eu quero pra minha vida. A gente brinca que quando a gente conecta com uma profissão, com um curso na faculdade, dificilmente você vai mal, você vai querendo estudar, você quer descobrir, você vai automaticamente tendo notas boas, né? E foi realmente o que aconteceu comigo, era gostoso essa passagem pela faculdade, né? Eu gostava de estudar, eu gostava de estar lá recebendo aqueles conhecimentos e foi assim que eu decidi e me tornei fisioterapeuta. Assim, nesse processo você sente que o seu pai acabou se afastando um pouquinho de você por você ter decidido ou ele acabou falecendo antes de você decidir? Como que foi isso? Não, ele continuou igual, continuou me apoiando. Lógico, acho que com ressentimento, porque eu passei a vida inteira pondo ilusões na cabeça dele. Mas ele faleceu quando eu já estava na especialização. Então, ele me acompanhou, ele foi na minha formatura, ele me apoiou. Mas ele não me chegou a me ver atuando plenamente, né? Quando ele faleceu, eu ainda estava no processo de estudar ainda mais um pouquinho, né? Me especializando. Mas ele não chegou a me ver como agora, né? E nesse processo teve alguém que te motivou muito, assim, independente de ser da família ou não, mas que foi um grande motivador pra você? Querendo ou não, meu pai sempre foi um grande motivador pela história, a história dele, né? Meu pai era um dentista. Ai, gente, vou chorar. Acontece. As emoções são muito bem-vindas aqui nesse lugar. Meu pai era um dentista e ele cresceu a carreira dele do nada. Não tem outros dentistas na família, né? Que nem eu, por exemplo, na físio. Então, ele abriu a empresa dele, ele tinha um consultório dele, meu pai dava aula. Então, sempre eu quis, mesmo na fisioterapia, estar mais perto dele, seguir os passos dele, mais ou menos é o que eu faço até hoje. Com certeza. E a gente, apesar de não ser na odonto, né? Como você bem colocou, você é um grande espelho do seu pai. Hoje você dá aula, você abriu a sua empresa do nada, não tem outros físios na família, então isso é muito bacana. Eu tenho certeza que onde quer que ele esteja hoje, ele tá muito feliz, mesmo não sendo na odonto, né? Com certeza ele sente muito orgulho de você, né? E a gente sabe que a físio ela é muito ampla, né? Nós temos muitas questões na físio. Você poderia ter seguido até uma área um pouco mais parecida, né? Existem alguns físios que cuidam mais dessa parte mandibular, de reabilitação até oral, né? Enfim, me corrija se eu estiver errado, porque eu sou da Nutri, não sou da físio. Cada um no seu quadrado. Mas por que você começou a atender pacientes com doenças neurológicas, com esse foco tão significativo na esclerose múltipla? Bom, a neurologia, ela entrou na minha vida também no comecinho da faculdade, no segundo semestre, quando a gente no primeiro semestre, a gente tem disciplinas muito básicas, né?
dentre eles anatomia, e como a gente decidiu fazer fisioterapia, né, como eu decidi, a gente no segundo semestre tem uma disciplina de anatomia 2, que a gente vê os músculos e a gente faz um mergulho dentro do sistema nervoso, já pensando na aprendizagem motora, né, visando as doenças neurológicas, enfim. E aí quando eu comecei a estudar a parte neurológica, eu fiz, uau, é muito legal estudar o cérebro, entender como ele funciona, as conexões, as sinapses, a medula, enfim. E aí, desde aquela aula de anatomia, eu já bati o martelo e falei assim, não, é neurologia que eu vou seguir. E dentro da minha turma, eu acho que eu fui uma das primeiras a decidir qual especialização eu seguiria, e eu fui firme até o final. E isso me proporcionou uma possibilidade muito grande, que os professores me apoiavam na minha escolha. Então, quando eu cheguei na fase de estágios obrigatórios, eles traziam pacientes neurológicos dentro da respiratória, dentro da UTI, dentro da ortopedia, que eu pudesse atender e vivenciar o que eu queria me especializar, como eu já tinha tão decidido. Né? Eu tinha colegas que não tinham decidido, então eles atendiam tudo. Mas meus estágios foram muito focados para neurologia e eu só tive mais certeza ainda do que eu queria, e tanto que quando eu me formei, eu fui me especializar na área. A esclerose múltipla, ela sempre passou próximo à minha vida, assim, em questão de pacientes. Então, eu tive um pouquinho de esclerose dentro da faculdade, mas bem pouco, na especialização também. E aí, eu comecei a entrar na minha vida profissional, trabalhando, e eu fui trabalhar numa clínica de convênio. E era muito engraçado, porque nessa clínica aparecia muito paciente de esclerose múltipla. Sei lá, muito assim, proporcionalmente, né? Se a gente pensar no AVC, e pessoa que tem AVC e pessoa que tem esclerose múltipla, tem muito mais gente com AVC do que com esclerose múltipla. E lá naquela época eu tinha uns 5, 6 pacientes de esclerose múltipla. Então era muita coisa. Eles sempre chegavam falando assim, eu tenho esclerose múltipla, mas não é para fazer exercício. Tem que pegar muito leve, porque eu tenho fadiga e eu não posso fazer exercício. E eu ficava assim, mas que sentido faz isso, né? Eu não entendia muito bem. Na minha cabeça, a fisioterapia, eu fazer exercício vai ser bom para eles. Por que eles têm tanto medo? E aí eu comecei a pesquisar, entender um pouquinho mais, e eu comecei a pegar alguns artigos que falavam, né, que se acreditava que o exercício físico fazia mal para quem estava com esclerose múltipla. Eles tinham que fazer para se reabilitar, mas se excedia, podia ser prejudicial. E eu ficava com isso, uma pulga atrás da orelha em relação a isso, mas eu ia tolerando, né, controlando esses meus pacientes da forma que eu pudesse. Anos mais tarde, eu tive a possibilidade e o prazer de trabalhar numa grande associação de pacientes com esclerose múltipla. E lá eu fiz um mergulho, consegui recapitular aqueles pacientes que eu já tinha atendido. Inclusive, muitos desses pacientes que iam naquela clínica, eles estavam nessa associação também. E eles puderam voltar a ser meus pacientes lá. E nesse mergulho, nesse entendimento, já haviam se passado mais ou menos 3, 4 anos, né? Muitos estudos já tinham rolado, já tinham chego às plataformas. E aí foi se entendendo que o exercício físico não era prejudicial. Na verdade, ele é muito benéfico. E esses pacientes que vinham com medo, eles já tinham entendido que ele faria muito bem. E a gente conseguiu mudar a chave de fazer esse acompanhamento deles. Inclusive, eu tive o prazer de receber no Em Movimento, que é a minha comunidade de exercícios para pessoas que têm esclerose múltipla, uma paciente dessa época, que ela foi minha paciente lá no ano de 2012, por aí, nessa clínica. Eu reencontrei ela na associação, mas ela não foi minha paciente direta, ela foi paciente das minhas colegas. E hoje ela faz, né, fisioterapia online comigo, em grupo no Em Movimento. Então, como é bonito eu poder acompanhar essa jornada. E essa nuance da esclerose múltipla, de não poder fazer exercício, pode fazer, essa variabilidade de possibilidades que o paciente de esclerose múltipla tem, é o que fez brilhar os meus olhos para realmente dedicar a minha atuação a eles. Eu atendo outros pacientes com doenças neurológicas. Hoje, eu, Juliana, só atendo pacientes com esclerose múltipla. Mas, na Balance, né, que é a minha clínica de fisioterapia, a gente atende outros pacientes sem ser pacientes com esclerose múltipla. Mas eu decidi, Juliana, me especializar no atendimento dos pacientes de EM, de NMO e de todas as doenças desse espectro todo de desmielinizantes. Então, foi isso que fez brilhar meu olho. Tudo começou com a EM, com poucos pacientes lá no início.
e agora já se passam mais de 500 pacientes atendidos, né? Então é muito orgulho nessa toda a minha jornada ter passado por essas etapas para poder chegar até aqui. Que incrível, e que história, né, gente? Vocês podem ver que por que a gente queria tanto, né, com certeza, colocar aqui ela não só como host, né, do podcast, mas como uma entrevistada, porque são muitos anos de bagagem, são muitos pacientes nesse processo, certo? Isso aí. Bom, então bora lá pro nosso quadro 3 mitos e 3 verdades. E como hoje a Gil tá aqui como profissional, na verdade, apesar de a gente conhecer alguns podres que vão vir daqui a pouco, bora lá. Eu vou trazer umas temáticas pra você e você vai dizer pra gente se é mito ou se é verdade, certo? Então vamos lá. Todo paciente com esclerose múltipla precisa de fisioterapia? Isso é uma verdade. Sim, ao contrário que muita gente pensa, fisioterapia é sim para todo paciente que tem esclerose múltipla. Né? Recentemente estava lendo um artigo que ele falava sobre isso, exatamente, a fisioterapia precoce, logo após o diagnóstico, se ela trazia benefícios físicos e cognitivos. E a resposta é sim, ele traz benefícios físicos e cognitivos para quem tem esclerose múltipla. E como? Como que isso funciona, né? Então, quando você está recém-diagnosticado, você tem poucos sintomas ou quase nenhum, a fisioterapia ela vai entrar do jeito que eu falo de prevenção. Prevenir a esclerose múltipla? Não. Prevenir o surto? Também não. Isso são coisas que a gente não consegue fazer. Quem vai fazer é a sua medicação. Mas, na fisioterapia, a gente vai preparar o seu corpo para quando esses surtos ou essa progressão vir, você não sofrer tanto. Como é que isso funciona? Então, a gente vai treinar a sua força, seu alongamento, sua mobilidade, o seu equilíbrio, a sua marcha, deixar você craque em cada um desses aspectos. Para quando vamos bater aqui na madeira, vier um surto, você não vai precisar perder aquilo que você te deixa funcional. Então, por exemplo, você anda com dificuldade hoje, você anda arrastando o pé. Se você tiver um surto hoje, há grandes chances de você ir para uma cadeira de roda. Por quê? Você vai piorar o estado que você está hoje. Agora, vamos supor que a gente começou lá na frente. Evitar que você arrastasse o pé. E eu tenho um surto, eu não vou para a cadeira de roda. Eu vou começar a arrastar o pé, por exemplo. E eu consigo recuperar muito mais fácil arrastar o pé do que fazer você andar de novo da cadeira de rodas. Então, isso se torna mais fácil. Você vai perder aquilo que você conseguiu extra, mas não o que te deixa funcional. Quando a gente começa a perder o que deixa a gente funcional, é o que fica preocupante. Então, a fisioterapia preventiva, logo no início do diagnóstico, ela serve para isso, para te deixar forte o suficiente, alongado o suficiente, funcional o suficiente, para quando vier um surto ou uma progressão, você não sofrer tanto. Mas, se já aparecerem os sintomas ou as sequelas, a gente vai reabilitar. A gente vai trabalhar para melhorar sua força, melhorar seu equilíbrio e te transformar numa pessoa melhor fisicamente, fazendo com que você fique mais independente e com mais qualidade. E mais um ponto, por que todo paciente de esclerose múltipla precisa fazer fisioterapia? Porque a gente vai trabalhar com um estímulo na neuroplasticidade, que é aquela capacidade do nosso cérebro tem de se readaptar. A gente pode estimular de uma forma que possa surgir um novo neurônio para inervar aquela região que foi afetada pela lesão, ou um neurônio vizinho assuma aquela região. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que você melhore gradativamente ou mantenha aquela sequela, que você não piore ela. Porque qual o problema da EM? A gente vai perdendo gradativamente, vai evoluindo gradativamente. Se eu consigo estagnar com que você não piore mais e começar a melhorar, aí faz a grande chave. E a fisioterapia e o estímulo da neuroplasticidade é que vai fazer isso. E isso é um tema muito atual, né? Porque até pouco tempo atrás mesmo assim, menos de 2 anos, a gente não ouvia falar muito disso, de neuroplasticidade, estimular neurônio que não existe, ou enfim, né? É muito atual isso, né?
Na verdade, o conceito de neuroplasticidade não é tão atual. Tanto que eu sou formada há quase 14 anos e naquela época já se falava de neuroplasticidade. Eu acho que hoje a neuroplasticidade ela tá mais em voga, tá mais no público final, vamos dizer assim, né? Nos pacientes, nas famílias. Mas nós, profissionais, a gente já tinha total ciência do quanto que a gente conseguia estimular. E hoje também, junto com a tecnologia, né, da gente conseguir ver o neurônio brotando, é super bonito. Se você quiser dar um Google aí, põe neurônios, neuroplasticidade, vocês vão ver esse brotamento, é super bonito. Se possível, trazer um pouco mais essa consciência da neuroplasticidade. Maravilha. E toda fisioterapia serve para esclerose múltipla? Eu posso ir lá, marcar uma fisioterapia assim no escuro, falar, agora vai. Chegou lá na sala, olha, eu tenho esclerose múltipla. Vai servir para mim? Isso é mito. Por quê? A fisioterapia, assim como a medicina, ela tem especialidades. Então, a gente estuda para entrar dentro de uma especialidade. Então, por exemplo, o exemplo que eu sempre uso para os pacientes. Você que tem esclerose múltipla ou NMO, você trata a sua doença com o ortopedista? O ortopedista vai te prescrever a medicação, vai te acompanhar vendo as suas ressonâncias? Não, gente. É um neurologista. Por que o ortopedista não faz isso? Porque ele não tem conhecimento suficiente para fazer isso. Ele vai conseguir tratar se você lesionar o seu ligamento do joelho, por exemplo. Na fisioterapia é igual. A gente tem a área da neurologia, a gente tem a área da respiratória, da cardiopulmonar, da dermatofuncional, da pediatria, da gerontologia, e aí vai. Vocês vão ver que a fisioterapia tem área pra caramba, tal qual a medicina. Mas quem cuida de pessoas que têm doenças neurológicas é a fisioterapia neurofuncional, que é a área que eu me especializei. Maravilha. E a gente precisa deixar muito claro, né? Como um dos nossos objetivos aqui no podcast é desmistificar alguns temas, já falando sobre um bem polêmico para saber se é mito ou não. Se eu já faço academia, eu vou precisar de fisioterapia? Porque assim, eu já levanto peso, né? Aquele negocinho de, vai, respira, só. Eu vou precisar disso ou não? Sim, você vai precisar disso. Então, olha lá, em segundo mito, não é porque faz academia que não precisa fazer fisioterapia, hein? Exatamente, isso é um mito bem grande, porque a gente fala de exercício físico. Ah, mas eu tô fazendo exercício físico. Sim, tá fazendo exercício físico e você pode continuar fazendo a academia, mas você vai acrescentar ao seu rol de profissionais um fisioterapeuta especializado em fisioterapia neurofuncional. Qual é a diferença? O educador físico é um profissional incrível e muitos entendem sobre a esclerose múltipla, mas muitos não entendem sobre a esclerose múltipla. Eles sabem tratar um corpo ou uma pessoa que não tem uma doença neurológica. E quando a gente fala de esclerose múltipla, a gente precisa ter atenção, um olhar e entender as suas necessidades e suas capacidades para poder prescrever e acompanhar durante o exercício. Então, o fisioterapeuta especializado nessa área, ele vai te ajudar a tratar e até a coordenar junto com esse outro profissional quais exercícios, quais estímulos, o que vocês podem construir juntos. Eu tenho, inclusive, uma paciente que ela é atleta de CrossFit. Ela faz CrossFit todos os dias da semana e ela também faz acompanhamento uma vez por semana comigo. E é muito legal que no CrossFit eles trabalham, um bom coach de CrossFit, ele trabalha bastante a consciência corporal, como fazer o movimento, eles fazem essa construção. E mesmo assim, ela, como uma paciente de esclerose múltipla, buscou a fisioterapia e muitas coisas que a gente faz na físio, ela consegue aplicar e melhorar a performance dela dentro do CrossFit. Só para sair um pouco da área dos profissionais que falam de esclerose múltipla, esses dias o Paulo Mussi gravou um vídeo falando assim, faça fisioterapia. Não importa se você faça musculação, que você faça outra atividade, a fisioterapia vai te trazer um estímulo diferente para o seu corpo, além de prevenir lesões. Puxando para o mundo da esclerose múltipla, a fisioterapia vai te garantir com que você faça um exercício melhor, com que a gente treine especificamente o seu equilíbrio, a sua marcha, né?
e todos os outros aspectos que às vezes o educador físico não vai ter o conhecimento suficiente para isso. Então essa união entre educação física e fisioterapia, né, musculação e fisioterapia, pilates e fisioterapia, natação, fisioterapia, o esporte ou atividade que você quiser fazer com a fisioterapia, ela é muito benéfica, mas a físio tem que estar presente, porque é a físio que vai te dar a base para você fazer as outras, independente se você está no início, no meio ou já tem anos de diagnóstico. E já que a gente gosta de tabu, vamos para uma pergunta que eu mesma, como paciente, me fiz por muito tempo, né? Será que realmente eu vou ter fraqueza muscular só por ter esclerose? E é uma dúvida que eu acho que muita gente tem, até quando a gente escuta ou lê, né, no Instagram. Muita gente olha e fala assim, você nem parece que tem esclerose porque você anda normal. Então, assim, por eu andar normal, eu estou tendo fraqueza muscular invisível, assim? Então, é mito ou não que só por ter esclerose a gente vai ter fraqueza muscular? Isso é uma verdade, vocês vão ter fraqueza muscular. Por que que isso acontece? Porque lá no seu cérebro, na área motora, que vai mandar informação pro seu músculo, se tiver uma lesãozinha lá, essa informação não vai passar de forma correta pro seu músculo. Então, seu músculo não vai contrair direito, ele vai ter um delay, vai demorar um pouquinho mais. Isso faz com que a gente não ative todas as fibras musculares daquele músculo. Se eu não ativo as fibras musculares, elas não vão se desenvolver e eu não vou ter força. Então, por isso que todo paciente de esclerose múltipla, em algum grau, vai ter fraqueza muscular. Somado a isso, a Bia não me deixa mentir sozinha, ela atende bastante paciente de EM, a grande maioria dos EMers são sedentários previamente ao diagnóstico e muitos continuam sedentários pós-diagnóstico. Infelizmente, é uma realidade. Exatamente. Então, o fato de você ser sedentário, de você não fazer exercícios físicos, já te garante uma fraqueza muscular, né? Você já é mais fraco do que você deveria ser. E se você soma isso ao diagnóstico da esclerose múltipla, que essa dificuldade de passar a informação do cérebro para o músculo vai fazer com que você tenha essa fraqueza muscular, isso vai te deixar mais fraco ainda. Então, às vezes, você está andando normal, e a gente discutiu um pouco sobre isso no episódio anterior, mas eu sempre gosto de falar, o que é normal? Andar normal é só não andar sem tropeçar? Né? Como fisioterapeuta, é claro que eu gosto de analisar as pessoas que estão andando na rua. Né? Eu analiso as pessoas, querendo ou não, eu fico olhando. Né? Então, se eu fazer nada, eu olho as pessoas andando. Olha o padrão aí da físio. Então, eu vejo as pessoas têm déficit de marcha por fraqueza muscular. Muita gente anda rebolando, não porque gosta de rebolar. Muita gente anda rebolando por fraqueza muscular. E isso faz, né, porque esse músculo glúteo médio, que é o músculo que estabiliza a nossa pelve, na hora que eu tiro o pé do chão, quando eu não consigo manter ela no lugar, ela cai. E aí, meu bumbum pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. E às vezes o simples ato de rebolar, que muitas vezes as pessoas fazem sem perceber, já mostra que você tem fraqueza muscular e que você não está andando normal. E você aí julgando as pessoas que rebolam na rua, falando, né? Olha aí, andando, rebolando, tá se achando. Às vezes, a coitada só não faz fisioterapia, na verdade. Fraqueza de glúteo médio. Alô, você que tem fraqueza de glúteo médio. Se alguém já te falou que você rebola, agende uma consulta com a Gil, porque o problema literalmente tá mais embaixo. Mas é por isso que a gente fala que, eu ando tão bonitinho, então eu não preciso? Sim, você precisa passar por uma avaliação. Às vezes, na física, a gente consegue observar déficits que você não vai perceber no seu dia a dia, mas que estão tão no início que a gente já consegue cuidar desde já. Então, a fraqueza muscular sim está presente em diversos graus, não é uma fraqueza que pode não te tirar da cama, mas é uma fraqueza em níveis diferentes, mas que pode, no futuro, te prejudicar bastante. Maravilha, chegamos aí no nosso 5º ponto. Eu preciso fortalecer para trabalhar meu equilíbrio? Essa é uma pergunta boa. E sim, você precisa fortalecer, mas não só fortalecer. E uma pergunta que eu recebo muito lá no Instagram é assim, Gil, qual exercício que eu faço para melhorar o equilíbrio? E a resposta é, não existe um exercício para você melhorar seu equilíbrio, é uma série de exercícios.
E eu sempre falo que o equilíbrio, quem já me acompanha já vai ouvir isso repetido na cabeça, mas que o equilíbrio ele é regulado pelo nosso corpo por 5 sistemas. O cérebro recebe informação de 3 lugares, ele processa a informação e manda essa informação para o músculo. Se qualquer parte dessa via está comprometida, que acontece na esclerose múltipla, você vai ter alteração do equilíbrio. Então pode ser a sua visão, você pode ter problema no seu sistema vestibular, que fica dentro do ouvido, que te dá tontura, por exemplo. Você pode ter fraqueza muscular, você pode ter alteração de sensibilidade, então quem sente formigamento, queimação, né, ardor, toda essa alteração sensorial vai te trazer falta de equilíbrio, além da fraqueza muscular. E além disso, lesões na área do cérebro, do cerebelo, por exemplo, da área motora, por exemplo, também vai te fazer alterar o seu equilíbrio. Então não adianta passar um exercício. Quando a gente trabalha em terapia equilíbrio, é uma série de exercícios, é uma preparação física, né, do seu músculo, das suas articulações, associados a estímulos, né, de equilíbrio mesmo. Então a gente tem uma série de visões e de exercícios que a gente fala para tratar o seu equilíbrio, seja o equilíbrio estático, de ficar parado em pé, ou equilíbrio dinâmico, andando, por exemplo. Então, não tem um exercício e não adianta só fortalecer. Você pode morrer na academia, levantando 150 quilos no agachamento e você continuar desequilibrado, porque você não treinou o seu equilíbrio especificamente e nem os outros componentes. Às vezes você só está fortalecendo, que é legal, mas você tem um déficit sensorial que você nunca ligou. Você, esse formigamento não me atrapalha. Será que ele não te atrapalha? Ou você que nunca olhou para ele, por exemplo? Perfeito. E acho que para encerrar esse quadro do Mitos e Verdades, essa talvez seja uma das mais polêmicas de todas as questões aí, porque na minha época, por exemplo, quando eu fui diagnosticada, que não faz um século, viu, gente? Foi há 13 anos atrás. Então, assim, 13 anos, para algumas coisas é muito, mas para outras é muito pouco tempo ainda, né? A gente não falava muito em atividade física, pelo menos assim, os profissionais que me acompanhavam, só a minha neuro falava assim, se exercite mais, tal, mas também nunca tive uma indicação para fazer uma academia especificamente, ou enfim, né, ir para algo mais certeiro. Por quê? O exercício físico, ele piora a fadiga. Isso é uma coisa que muita gente fala, com certeza, afirmando, né? Porém, será que é verdade? É um mito, gente. A fadiga, ela melhora com exercício muito. Físico. Sim. É contraintuitivo pensar nisso, né? Porque a ideia é que se eu vou me mexer, eu vou ficar mais cansado. Se eu fico mais cansado, eu vou ficar mais fadigado. Só que a fadiga, ela não depende só do cansaço. Aliás, a fadiga nem é só um cansaço. É um cansaço extremo, extenuante. E o exercício físico, ele tem vários benefícios quando a gente pensa em fadiga. De fato, como eu disse no começo, né? Você tem diagnóstico mais ou menos o tempo que eu tenho de formado. Logo que eu me formei, acreditava-se que o exercício físico, por conta da fadiga, ele era prejudicial. Acreditava-se que o exercício ele ia elevar muito a temperatura do paciente, com isso ele ia entrar em fadiga e com isso ele teria novas lesões. Hoje já se sabe que é o oposto. Né? Ele vai elevar a temperatura, ele vai se cansar, mas ele vai condicionar o corpo dele. Então, o exercício físico ele vai ajudar em 2 aspectos dentro da fadiga. Pensando no aspecto da fadiga primária, que é aquela fadiga que é inerente à esclerose múltipla por conta das lesões. Como eu disse, o exercício físico ele estimula a neuroplasticidade. Então, só de fazer o exercício físico, você já está estimulando, se for fisioterapia orientada à tarefa dentro da neurologia, mais ainda. Então, quanto mais funcional é o exercício, melhor é. Além disso, o exercício também atua de uma forma à fadiga secundária. Então, ele vai auxiliar a você na liberação de neurotransmissores como a serotonina e a endorfina, então vai aliviar a dor, vai te dar a sensação de bem-estar, de prazer, vai ajudar no seu sono, vai ajudar na noite o seu corpo relaxar, vai trazer mais força muscular. Então, o exercício físico ele é um parceiro para você que você tem fadiga. Lá no Em Movimento também tem muita coisa muito bacana do relato dos pacientes, que eles falam assim,
eu tava com muita fadiga, eles estavam com fadiga, ou seja, com crise de fadiga, e eu fui fazer aula. Eu achei que eu ia fazer aula no meu tempo, mas eu consegui fazer o encontro do Em Movimento inteiro, e assim que ele acabou, eu me senti mais disposta. Ou seja, eu tava acabada 1 hora atrás, eu fiz exercício físico, e no seu término, eu fiquei mais disposta, eu fiquei com mais energia, eu dormi melhor. Então, fazer o exercício físico vai te dar esse gás a mais. Na sua cabeça e na sua autossabotagem, que a gente já conversou no episódio passado, você vai falar, não, eu tô muito cansado, ai, tadinho de mim, eu vou dormir, que é mais gostosinho. Só que isso você só tá contribuindo para sua fadiga. Quanto no contrário, se você tivesse tido coragem de levantar e de ir, e eu não tô falando que quem tem fadiga não é corajoso, tá? Mas precisa coragem para você enfrentar a fadiga. Você precisa ir lá e fazer. E quando a gente fala de fadiga, a gente precisa ter uma atenção. Não é fazer qualquer exercício de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer intensidade. A gente precisa trabalhar gradualmente. O profissional que te acompanha vai te orientar e vai saber qual é o seu ponto. A gente vai se conhecendo e vai construindo o ponto certo, o seu limite certo. Porque o que acontece? Muitos profissionais ainda acreditam que a fadiga é ruim. Que a fadiga ela é causada pelo exercício físico ou que ela vai piorar. Então eles têm medo de te dar a intensidade de exercício que você precisa. E isso não faz de nem cheira para a fadiga. Você vai continuar lá. Você não chegou no limiar que vai te fazer bem. E quando você não chega nesse limiar que vai te fazer bem, tanto faz você ter feito ou não. Então, um profissional especializado, ele vai conseguir te falar, não, tá tudo bem, você cansou, descansa e tá novo, vamos de novo, vamos mais um pouco. Em vez de fazer 10, vamos fazer 15 repetições, vamos trabalhar nesse contexto para você ficar melhor. Vai fazer com que você, dentro do seu limite, chegue numa intensidade de moderada a alta para que você tenha resultado em relação à sua fadiga. Se você faz menos do que isso, não faz diferença. Então, a fadiga, sim, ela pode ser controlada através do exercício físico e outras cositas mais, porém, sempre acompanhada de um profissional especializado. Perfeito. Então, acho que pra gente resumir, né, esse quadro do Mitos e Verdades, eu acho que a gente pode tirar aqui 2 conclusões muito interessantes e importantes que acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, como um resumão para você guardar e fixar muito bem. O primeiro procure o profissional capacitado e habilitado para isso. Então, voltando a tudo que a gente falou nesses mitos, né? Não é qualquer fisioterapeuta, não é em qualquer lugar, precisa ser um profissional capacitado. E aí, você pode falar, né? Mas não tem na minha região. Tem sim, porque a gente atende online, tem atendimento online, enfim, não tem essa desculpa de não ter na minha região, não é verdade? Mas eu acho que é uma questão importante aí, porque muita gente ainda vem, né, de novo naqueles dizeres, não tem pra mim, não tem acessibilidade, não tem como. Então tem sim, procure o profissional capacitado para isso. E eu acho que a segunda coisa né, como diria aquela frase bem antiga, assim, ninguém conquista a bunda que quer sentado na bunda que tem, não é verdade? Exatamente. Então a gente tem que levantar, tem que sair da nossa zona de conforto. Não é sinônimo de preguiça ou de coitadismo, é você assumir o controle e o protagonismo do seu tratamento. Eu acho que isso é o mais importante, né? Sim, tem que levantar o bumbum do sofá e fazer. Não tem jeito, não existe. Até existe, mas não dessa forma, né? Milagre. A gente sabe que milagres existem de acordo com a sua religião, de qualquer forma, mas não existe milagre que vai vir uma fadinha com a farinha de condão, vai bater na sua cabeça e você vai começar a andar, vai deixar de sentir fadiga do nada. É um trabalho de constância, né? Acho que constância é a chave. Não adianta eu ir uma vez, né? Aquelas pessoas, eu faço academia, eu pago, mas não vou. Eu pago a físio, mas não vou. Não tem isso, não tem segredo, você tem que ir, né, para você ter resultado. Então, fazer o exercício físico com o profissional é que vai fazer diferença para você conquistar o seu corpo. E uma coisa que eu também uso bastante, Bia, é assim, mas eu tenho diagnóstico há tanto tempo já, não vai fazer diferença na minha vida. Vai, gente, eu sou aquela profissional
né, eu e minha equipe, que a gente acredita que não importa o quanto você tenha de tempo de diagnóstico. Ou de sequela, né? Ou de sequela. Você vai conseguir sempre melhorar. Há sempre uma janela de oportunidade para você melhorar. As pessoas que fazem desde o início do diagnóstico, elas vão ter chances maiores e melhores do que quem começou com 20 anos de diagnóstico. Mas você que começou com 20 anos de diagnóstico, você vai ter chances maiores e melhores do que quem começou com 40. Mas sempre há uma possibilidade de iniciar e melhorar. Sempre tenho que evoluir. Eu comecei falando isso, que eu acredito na evolução. Sempre tenho que melhorar. Às vezes a gente espera uma melhora grandiosa, que eu vou fazer um milagre. Estou na cadeira de rodas e em 10 sessões eu vou sair desfilando como a Gisele Bündchen. Gente, já vou para São Silvestre. Exato, não vai acontecer isso. Eu tenho que ser clara. Mas se você tá na cadeira de rodas e você começa a ficar em pé, né, passar do sentada para o em pé para te ajudar na higiene, já é uma grande vitória. E depois a gente vai trabalhando passo a passo para você conquistar o que você quer. Mas a gente tem que ter noção de onde você tá e onde você quer ir. E a gente, de mãos dadas, a gente vai trabalhando esse processo. O que a gente tem que tirar um pouco é, eu quero voltar a andar normal. Hoje você tá andando normal de acordo com a sua realidade. O que você quer melhorar além da normalidade, que na nossa história filosófica é o que é normal? Então, eu quero desequilibrar menos, eu quero arrastar menos o meu pé, e a gente vai trabalhar em cima disso. Mas o andar normal, ou eu quero minha vida normal de volta, nenhuma vida normal. A gente vive muitas vezes em rotinas disfuncionais, né? Rotinas difíceis. E aí eu quero voltar para a normalidade. Então agora que você tá dormindo bem, comendo bonitinho, você quer voltar para sua vida insana de trabalhar 15 horas, dormir 4 e as outras ficar enchendo a cara, bebendo e não fazendo nada produtivo? Isso é normal para você? Então, põe na balança e reflita sobre a sua vida. O que é normal? O que eu quero melhorar? Qual é o meu objetivo real? Além da normalidade. O que eu quero melhorar da minha marcha? O que eu quero melhorar do meu equilíbrio? O que eu quero melhorar da minha vida? Acho que esse é o grande passo no momento reflexão. Primeiro momento reflexão desse episódio de hoje. Perfeito. E nessa mais de uma década aí, né, com mais de 500 pacientes sendo acompanhados, teve algum paciente que te marcou muito, assim, positivamente, que foi um grande inspirador para você, ou que quando você acompanhou e teve a oportunidade de estar ali atendendo esse paciente, foi alguém que te marcou muito de forma positiva? Tiveram alguns, né? Eu tenho grandes amigos, meus pacientes que viraram grandes amigos, mas tem uma história que eu gosto de contar, que é uma história bem bonita, que me motiva um dos valores da base da minha empresa ser humanização, que é acreditar que a gente precisa considerar as pessoas como pessoas e não como uma doença. A Bia não é esclerose múltipla. Ela é a Bia que tem esclerose múltipla, mas ela não é esclerose múltipla. Vocês, cada um de vocês que está assistindo a gente, vocês não são esclerose múltipla. E esse meu paciente não era esclerose múltipla. Só que ele estava há anos sendo atendido no mesmo lugar, aí eu assumi o atendimento dele. Ele era uma pessoa cadeirante. Eu estou falando no passado porque ele infelizmente faleceu com Covid. Mas ele era uma pessoa que ficou anos na cadeira de rodas. E até eu chegar a atendê-lo e perguntar para ele, qual é o seu sonho? O que você gostaria de melhorar? Ele olhou para mim e falou assim, eu gostaria de ficar em pé. Eu gostaria de poder experimentar a posição de pé. E ele era uma pessoa mais alta que eu, mais forte que eu. E eu fiquei pensando, como que eu vou conseguir colocá-lo em pé? Lá onde eu trabalhava tinha uma prancha ortostática. Para quem não sabe, é tipo uma maca que ela tem a capacidade de ficar de pé. A gente usa esse equipamento para colocar as pessoas cadeirantes ou acamadas em pé. Porque a postura em pé tem vários benefícios para os ossos, para os órgãos, enfim. E aí eu pedi a ajuda do segurança dessa associação para colocar ele de pé nessa prancha, né, e elevar. E antes disso eu tinha perguntado, mas nossa, você tá há tantos anos aqui e ninguém nunca te colocou de pé? Ele, não, eu venho falando que muitos anos que essa era a minha vontade, mas ninguém nunca tinha parado para fazer isso. E aí fui eu e a segurança, a gente colocou ele nessa prancha
E a gente começou a levar, né? Quando a pessoa fica muito tempo sentada, a gente tem que levar devagarzinho, medindo a pressão, porque a pressão pode cair, a pessoa pode desmaiar, enfim. E na hora que ele ficou de pé, né? Depois de um tempo, eu coloquei um espelho na frente dele. E eu falei assim, olha, esse é você de pé. E ele começou a chorar e a me agradecer, porque fazia anos que ele não se via naquela posição. Que ele se sentia até reduzido, inferior, por não poder olhar nas pessoas nos olhos. Elas sempre olhavam de cima para baixo para eles. E esse é um paciente que me inspira muito a tratar com o coração, a ouvir o paciente o que ele quer, não só o que ele precisa, né? Às vezes o que ele precisa está mais no que ele quer do que o que eu vi na avaliação. Então ele foi um paciente que me motivou e que marcou muito a minha trajetória dentro da esclerose múltipla e dentro da fisioterapia de um modo geral. Então, eu trago essa história para... E essa história, ela acaba sendo... A gente consegue enxergar ela por 3 ângulos. E convido você, nesse momento, também a enxergar por esses 3 ângulos. Se você é um paciente, né, com esclerose múltipla, tudo bem que a Gil foi lá e perguntou para esse paciente, mas o quanto a sua voz importa, né? Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas acabam não vivenciando algumas coisas com a gente, porque elas nem ao menos sabem que a gente quer aquilo. Ninguém é obrigado a ter uma bola de cristal e adivinhar o que a gente está querendo, ou imaginando, ou idealizando. Então tenha a sua voz, né, sendo ouvida. Fale o que você quer, fale o que você deseja, que esse é o primeiro ponto para a gente pensar, né, nessa história. Eu acho que uma segunda forma que eu vejo isso é como profissional da saúde. O quanto falta, às vezes, profissionais que sentem para escutar, né? Então, assim, quantas vezes, não sei você, mas eu, quando o profissional aparece na consulta, né? Às vezes você tem 5 minutos para falar o seu problema, né? E se não falar em 5 minutos, também não deu tempo, que não falou, não tá falado, e tá tudo bem, e vai lá. Se você esquece metade do que você tinha que falar pra ele. Exatamente. Então, assim, o quanto pra nós, profissional da saúde, se você é um profissional da saúde que tá escutando a gente, escute o seu paciente. Tem uma coisa que eu e a Gil aprendeu muito na nossa faculdade, apesar de cursos distintos, era a mesma instituição, é o gostar de ser, né, humano e o gostar de ser humano. Então, assim, seja um pouquinho humilde e escute o paciente, porque por mais que você tenha o conhecimento técnico científico, a gente precisa ter a humildade de ser humano e escutar, né, com o coração o outro ser humano. Esse é um ponto. Só complementando disso, hoje em dia, né, às vezes a minha terapia, eu perco, entre aspas, 10, 15, 20 minutos da minha terapia conversando com o meu paciente, para que ele possa falar o que ele está sentindo, o que ele está vendo, tirando dúvidas dele. Eu poderia chegar e falar, vamos lá, vamos fazer exercício. Só que muitas vezes, o que valeu daquela terapia foi mais do que os 15 agachamentos que eu pedi para ele fazer. Mas o fato dele ter falado, sido ouvido e compreendido, apesar de eu não ser psicóloga, mas a gente faz um papel psicológico para esse paciente e faz toda a diferença. Então, eu gasto, entre aspas, né, eu invisto, vamos mudar a palavra, esses minutos em prol do meu paciente. Eu vou conhecer ele mais, eu vou conseguir ajudá-lo de uma forma mais palpável e, além disso, eu vou tirar as dúvidas dele. Porque muitas vezes, com o médico neurologista, ele não tem tempo para tirar essas dúvidas. Ele vem tirar com a físio, com a nutri, com a psico. E a gente precisa ter conhecimento suficiente para a gente responder e acolher esse paciente. E com isso a gente consegue fazer um tratamento mais global, um tratamento que vai ajudar de fato esse paciente. E digo mais, eu não estou dizendo que só conversar que vai importar. Não, o exercício importa. Mas essa conversa que a gente tem, ou esse momento de reflexão que às vezes eu trago para o paciente pensar na vida, nas ações dele, é o que vai realmente dar o start para ele mudar, dar o start para ele fazer algo que ele precise. Sim. E eu disse, né, nessa história a gente consegue tirar 3 lados. O do profissional, o do paciente e tem um terceiro. Que se você for prestar atenção na história que você contou, né, ele não tinha a sensação das pessoas olhando para ele como igual.
e sim sempre com a inferioridade. Então, se você tá aqui com a gente assistindo esse podcast como familiar, amigo ou simpatizante da causa laranja, né, em si, olhe para nós não com um olhar de coitadismo ou de, ele vai precisar sempre de uma ajuda, de um apoio. Não, nós somos pessoas que sim, às vezes a gente pode depender de algumas, né, situações de outras pessoas, mas nós somos seres independentes, pensantes, que temos desejos, vontades de forma individual e que esse olhar de inferioridade, e não precisa de uma cadeira para isso, porque às vezes até andando, né, a gente tem esse olhar, né, ela é doente, não vamos fazer isso porque, olha, coitada. E vem de novo aquilo do vitimismo naquela situação. Então, se você tá aqui com a gente, esse também é um canal para informar, né, e desmistificar coisas para pessoas que não têm esclerose quanto à nossa doença. Então, assim, não nos olhe com o olhar nem de cima e nem para baixo. Então, assim, entenda que a gente tem sim algumas condições especiais que nós vamos precisar de ajuda, entretanto, nós somos seres individuais e que temos as nossas capacidades, sim, nossos desejos e nossas vontades. Então, o que uma história inspiradora, né, que esse é um dos objetivos desse podcast, é trazer histórias inspiradoras, mesmo que seja no anonimato, tenho certeza que ela vai fazer todo o sentido para alguém. E eu acredito que assim como, né, tiveram muitos pacientes que, esse foi uma das histórias, né, mas que te ajudaram e que te fizeram ver não só a esclerose, mas a vida com outros olhos. Teve algum paciente que te marcou negativamente? Algum paciente que teve uma história assim que você falou assim, poxa, que cabeça dura esse paciente, que não quer tratar, que quer continuar do jeito que tá. Teve alguma história assim? Teve um paciente bem difícil também nesse mesmo lugar que eu trabalhei. Também um paciente que estava lá há anos e ele não queria tratar, ele já tinha doença há muitos anos mesmo, e ele negava a doença, negava, ele já estava cadeirante também, e na verdade ele não me marcou tão negativamente, mas foi um paciente muito difícil, e ele era obcecado por uma outra profissional que atendeu ele lá, só que a profissional não trabalhava mais lá, e ele não queria, ele já tinha passado por todas as físios que atenderam lá, e até que ele chegou em mim, né? A neuro pediu para ele fazer físio e ele topou. E depois de muita conversa e muitos nãos, as primeiras sessões ele me destratava, ele saía da sessão no meio da sessão, e depois de muita luta e bom humor, eu tratava muito ele com bom humor, né? A gente foi conseguindo construir. Mas ele foi um paciente que eu cheguei bem perto de falar, tipo, chega, eu não vou dar conta. Vai lá você com a sua doença e eu fico aqui. Mas eu tomei cabeça dura mais que ele e eu não consegui fazer isso. Mas que bom que eu não consegui. Ele foi um paciente que quando a gente estava implementando Pilates lá, eu fui uma das pessoas que batalharam para se ter Pilates. E aí a gente começou a tratá-lo lá, né? E naquela época não se imaginava tratar um cadeirante dentro do Pilates e a gente fazia coisas muito bacanas. E todos os equipamentos ele teve a oportunidade de experimentar, de fazer e de fato começar a apresentar algumas melhoras que ele não via mais. Ele usava uma frase assim: eu não preciso andar. Eu já gastei todos os meus quilômetros. Eu tô bem de cadeira de rodas. E depois de muito exercício, muito estímulo, ele chegou a começar a trocar passos antes de eu sair de lá. Agora eu não sei como ele está, mas quando eu trabalhava lá, ele chegou a trocar passos e foi muito bacana. Mas ele foi um paciente que me deixou bem assim no limite de falar, então tá, tchau, vai lá. Né? Mas é isso, é a cabeça duríssima, mas água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então é isso aí. Perfeito. E já que a gente tá na intimidade, vamos entrar mais ainda nisso, né? Muitas pessoas, e eu falo assim, por mim também, né? Como profissional que já escutei muitas histórias e já atendi muitas histórias, e até eu como paciente, às vezes a gente tem receio de alguns exercícios ou de fazer algumas coisas, né? Por algo que pode acontecer, né? Então, o que eu queria saber de você?
qual foi a coisa mais engraçada que já aconteceu durante, né, uma sessão ali, e que apesar de ser muito engraçada, é algo mais comum do que as pessoas imaginam, ou, enfim, é uma coisa que pode acontecer de estar ali, por exemplo, quem me conhece sabe que eu sou a doida do xixi, eu faço xixi, tipo, a cada 5 segundos eu tô fazendo xixi, né, e às vezes, no meio da consulta já precisei, já volto rapidinho, vou fazer o xixi, volto, e acontece, tá tudo bem, mas na físio, que a gente mexe tanto com o corpo, assim, qual que é a situação mais engraçada que você já vivenciou, assim? Era engraçado, mas pra mim acaba sendo comum. E quando a gente tá fazendo exercício, às vezes o paciente, presencialmente ou online, solta um pum. Uhum. Eu acho que todo mundo já teve um medo, né? De, sei lá, tá fazendo alguma coisa, principalmente de perna, né? Vai dobrar a perna e aí fica segurando ali naquela concentração, mas aí solta. E faz aí? aquele barulho. E aí você fala assim, não, vai ser silencioso, esse vai ser quietinho. Aí faz um enorme ali, né? Isso é bem comum. E as pessoas morrem de vergonha e a gente fala, não, imagina. Eu tô intoxicado, mas tá tudo bem. Mas é normal, gente. Como fisioterapeuta, já teve paciente que soltou pum literalmente na minha cara. Eu tava abaixada atrás dele, dando estímulo de marcha, e ele soltou pum na minha cara. Mas faz parte, né? Quando a gente torna profissional da área da saúde, a gente se submete a algumas situações, né? Mas, isso é muito normal. A gente dá risada na hora, o paciente fica com vergonha, faz aquela piadinha. Mas, por que é normal? Né? A Bia vai falar melhor do que eu sobre isso, mas dentro do nosso sistema gastrointestinal ficam gases, né? E eles ficam passeando lá pelo estômago, pelo intestino, até a hora que eles saem. Eles são reabsorvidos? Eu não sei. Eles vão saindo. Vão saindo, eles vão sendo eliminados, seja por um arroto ou por um pum. E conforme a gente vai fazendo movimentos que comprimam a barriga ou que façam com que seu tronco se mexa, você está estimulando com que eles saiam de uma forma mais fácil. Então, é muito comum na fisioterapia a gente fazer exercício de tronco, trazer o joelho na barriga, abraçar as pernas. E se você tem faz esse movimento e solta um pum, é comum. Eu até brinco que é muito bom que ele solte. Sinal que a físio tá ajudando não só o corpo, músculo, abdômen e tal, mas ele também tá ajudando os seus órgãos a funcionar de uma forma correta. Isso já é até uma justificativa, né, do porquê que quando o paciente vem pra mim na Nutri, né, no consultório e fala: eu como fibras o suficiente, eu bebo muita água, e eu só escutando, aí eu pergunto: mas faz atividade física? Não, mas eu como fibra e tomo água. Mas o principal que tá ali da movimentação, não tem como falar coma fibras, verduras, legumes e beba água e não faz o exercício físico, né? Porque eu e a Gil, assim, as nossas profissões, elas têm um caso, assim, de amor muito antigo, né? Elas já andam juntas há muito tempo. Então, não adianta só um ou outro. Os dois, eles vão se complementar muito nesse sentido. Por isso que é normal o paciente fazer exercício e começar a ir no banheiro todos os dias, de forma confortável, né? Então, por isso que não tem como falar em atividade física sem a alimentação para o funcionamento intestinal, né? Sim, porque nós somos um corpo só, né? A gente tem o intestino, o sistema gastrointestinal, não é uma coisa separada, ela tá dentro do corpo. E os músculos, os ossos, as articulações também, um depende do outro. Um vai depender da nutrição do outro, o outro vai depender do movimento para eles funcionarem. Então, isso é um conjunto, nós somos um ser só, que a gente precisa desse movimento e precisa dos nutrientes para poder funcionar. Então, por isso que a gente tem esse caso de amor há muito tempo para ajudar vocês que têm esclerose múltipla ou que têm um corpo. Não precisa necessariamente ter esclerose múltipla. Se você tem um corpo, isso é para você. E como a gente tá se encaminhando para o final, claro que eu deixei uma pergunta mais polêmica agora para o final. Vamos lá. A gente sabe que hoje a gente tem disponível, né, muitos tipos de fazer a fisioterapia. No convênio, de forma particular, no SUS, né? E qual que é a principal diferença, assim? Tem uma diferença marcante, significativa? Tem uma que é melhor ou pior? Convênio, SUS? Se você não tem, né, por exemplo, condições financeiras, para onde você iria? Como que funciona essa questão dessa divisão SUS, convênio e particular? O tratamento é o mesmo? Então, o primeiro ponto é que você
no SUS e no convênio, dificilmente, gente, percebe o que eu estou falando? Dificilmente, não estou dizendo que nunca, tá? Mas dificilmente você conseguirá ser atendido por um profissional especializado em neurologia. Por quê? Nesses dois lugares, eles têm a premissa que fisioterapia é tudo igual. E não é. Então, você pode até achar uma clínica que atenda neurologia pelo convênio, ou dentro de um SER, de uma OBS, tem alguma fisioterapia neurológica, mas é muito raro. Então, nesses lugares, você vai ter uma fisioterapia mais generalizada. No SUS, você pode conseguir, pelo menos aqui em São Paulo, em grandes centros, ir para um Sara Kubitschek, para uma ACD, para um Mussi Montoro, né? Mas isso tem uma fila de espera muito grande, e como são grandes centros, você não vai conseguir ficar durante muito tempo. Geralmente você vai ficar 6 meses, 1 ano, 2 no máximo, e você vai receber alta. Isso porque eles têm uma lista de espera muito grande, eles não conseguem ficar com você por uma vida, mesmo você precisando, porque tem outras pessoas que estão precisando mais que você naquele momento. Então, centros de reabilitação grandes, como esse que eu citei, eles são muito importantes. Porém, é necessário você sair de lá e continuar o seu tratamento. Então, no convênio, a dificuldade de encontrar profissionais. Por quê? O convênio, infelizmente, ele paga muito pouquinho, né? Na fisioterapia, você sabe, eu já te contei, mas não sei se você lembra quanto eles pagam numa sessão? No meu convênio, por exemplo, o reembolso por sessão é de R$7. É mais ou menos isso, de 7 a 15 reais eles pagam a sessão de fisioterapia. Então não tem como atender um paciente individual, sozinho com a fisioterapeuta, indo especializado, que é mais caro. Então eles vão pôr um recém-formado, às vezes eles vão pôr estagiários para atender, porque é mais barato. Vão pôr 10, 15 pacientes ao mesmo tempo, vão deixar o paciente longos períodos fazendo aparelho de choquinhos e etc. E geralmente vão passar um exercício igual para todo mundo, a mesma coisa, dependente do diagnóstico que você tenha. Então, é só para marcar que você fez, mas não é porque é um problema do profissional, é que ele vai trabalhar com o que ele tem disponível. É um modelo de negócio que, infelizmente, o convênio ele propõe, né, e nem do paciente. Então, na fisioterapia particular, onde você escolhe o profissional, você escolhe a clínica, é diferente, porque você vai ter um olhar de um profissional que estudou para aquilo, que vai ter 1 hora de olhar para você, exclusivo para você, poder fazer e ter esse acompanhamento individual, especializado para o seu caso. Essa é a grande diferença e a grande chave, né? E é isso que a gente faz dentro da Balance. Na Balance a gente atende uma físio para um profissional, tanto de forma presencial, né, para quem vem no consultório com a gente, ou de forma online, que a gente também faz fisioterapia online da mesma forma que a gente faz o presencial. Eu brinco que a gente só não vai dar um abraço e um beijo em vocês, mas exercícios e a sequência da sessão é a mesma, né? É a mesma forma de ser atendido. Você vai fazer exercício, o profissional vai te corrigir e vocês vão tendo evolução nesse ponto, né? E a gente sabe que o particular, toda essa individualidade, esse processo tem um custo. Ele é um custo mais elevado e muita gente não tem essa possibilidade. Então, pensando nisso, eu criei, né, uma possibilidade de pessoas poderem passar com um profissional especializado, no caso, passar comigo, e sem ter que desembolsar um grande valor para isso, né? Aliás, o valor que se paga por mês para entrar no movimento é menos do que uma sessão única comigo. Então, por mês, você vai pagar muito menos do que uma sessão comigo ou com o meu time. Então, a ideia do movimento é você se pôr em movimento com o olhar de um profissional especializado, sem você ter que pagar muito por isso, né? Não que não vale pagar muito, mas às vezes as pessoas não têm financeiramente a possibilidade. E o mais legal é que as pessoas estão tendo resultado, eles estão vendo a diferença de ter um olhar especializado, mesmo tendo bastante gente na sala, elas conseguem ter um olhar específico, uma correção para ele naquele exato movimento que ele está fazendo. Então, tem todas essas possibilidades. O SUS e convênio um pouco mais difícil de você achar, o profissional no particular muito mais fácil, seja em individual, né, um atendimento mais específico para você, com resultados mais rápidos, ou no online em grupo, que apesar de demorar um pouquinho mais, você também vai ter resultado em um profissional específico voltado para você. Perfeito.
pra gente poder, né, encerrar. Tudo que é bom dura pouco, não é verdade? Se você pudesse deixar uma mensagem para todos os EMers que estão, né, aqui conectados com a gente, que acabaram de descobrir o diagnóstico ou que já são mais velhos de guerra, assim que nem eu, na verdade, o que você gostaria de dizer voltado a essa parte da atividade física, da movimentação, de estar em movimento pensando na esclerose? Quando eu falo de movimento, eu falo que a vida é em movimento. A nossa vida, se a gente não tivesse movimento, a gente não estava aqui. A vida começa com o movimento e a gente se mantém vivo com o movimento. Então não há possibilidade da gente pensar que ficar parado pode ser condizente à vida, à qualidade de vida. Então a fisioterapia, o exercício físico, ele está aqui para te ajudar a viver melhor, para ele te ajudar a pôr movimento na sua vida e transformar. O movimento transforma. Qualquer transformação que tenha no mundo, ela acontece a partir de um movimento. Então, eu tô aqui para mostrar a importância desse movimento. Não levanta seu bumbum da cadeira, tome coragem, assuma as rédeas da sua vida, do seu tratamento e escolha fazer exercício. E escolha ter um profissional que conhece e sabe o que você precisa para te acompanhar. Aí não tem erro, a evolução vai acontecer, às vezes não tão rápido quanto você queira ou imagine, mas acontecerá, pode ter certeza. E é possível, né? E esse é o nosso principal objetivo aqui, é mostrar caminhos, estratégias, inspirações, para que a gente possa viver cada vez melhor, cada vez com mais qualidade, mesmo tendo um diagnóstico que por muitas vezes é muito difícil, é muito penoso, mas que é possível viver bem com a esclerose múltipla, certo? Com certeza. Então esse foi o nosso segundo episódio, nosso segundo aí, começando, né? Estamos começando e vem muita coisa boa por aí. Como a gente sempre fala aqui para vocês no nosso Instagram, esse é um canal feito para vocês, né? Então assim, acompanhem com a gente, deixe aqui nos comentários as suas dúvidas, quais profissionais ou convidados vocês gostariam de ver aqui com a gente. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, do @Desesclerosando Podcast, do meu individual, Nutribia Gianique, e do meu, @doutora, né, DRA.Gil com U e Ferreiro, igual chocolate, _oficial. E nessas redes estão recheadas de conteúdos para você que tem esclerose múltipla e quer aprender mais sobre nutrição e exercício físico. E também não esqueça de aqui no YouTube ou no Spotify ou outra rede que você esteja assistindo, de deixar o seu like, seu comentário, como a Bia disse. Também ative o sininho e se inscreva aqui no canal. Porque aí sempre que a gente lançar um episódio novo, você vai ser notificado em primeira mão, certo? Certo. E não esqueça de compartilhar esse vídeo, esse podcast com outros EMers. Porque quanto mais pessoas vão conhecendo sobre a esclerose múltipla, sobre o que você tem, ou como eles podem viver bem, melhor você e o seu amigo e toda uma comunidade vai viver. E a gente está aqui. Nos ajude nesse propósito de espalhar essa mensagem positiva para quem tem esclerose múltipla. Perfeito, maravilha. Então a gente encerra por aqui o nosso segundo episódio. Desejamos uma ótima semana para vocês, na verdade, e até o próximo Desesclerosando. Tchau, tchau! Como entrevistada, porque são muitos anos de bagagem, são muitos pacientes nesse processo, certo? Isso aí. Desculpa aí, Aurélia. Ô, André, só fecha a porta, porque os passarinhos estão malucos. Eu acho que eles vão sair no coisa. Não, nada a ver, irmão. Porque qual o grande problema da EM? A gente vai... Ai, vamos lá. Bug do milênio.